Olá, alunos da Escola Mélio, professor Fernando de Filosofia, e vamos para mais uma aula online. A gente vai continuar falando sobre o humanismo renascentista, mas com viés um pouco mais político, tá, pessoal? E falaremos hoje sobre um grande pensador aí desse período renascentista, um pensador da área política, sendo inclusive considerado como o pai da ciência política, Nicolau Maquiavel, ou simplesmente Maquiavel, tá? A forma como esse pensador pensou a política à sua época, transcendeu aí a séculos e impacta a nossa forma de estudar a política até hoje, tá? Os cursos de história, de filosofia, de direito, enfim, de ciência política, sempre estudam esse grande pensador. Por quê? Pela sua forma de pensar à época, tá? E para a gente falar de Nicolau Maquiavel, a gente tem que entender um pouco do contexto social ali, do contexto político que ele vivia, tá? Na época que ele vivia, cidades mais expressivas lá da Península Itálica era Florença, Milão, Nápoles e Veneza, que eram, na verdade, centros de poder autônomos, tá? Estados, vamos dizer assim. Eles ainda não eram cidades, eram uma espécie de país. Apesar do forte comércio, eles viviam em frágeis, né? Em razão dos conflitos políticos ali. Então, eles ficavam vulneráveis. Então, essa Península Itálica ela era vulnerável, apesar de rica, totalmente vulnerável pelos conflitos, tá? Na época de Maquiavel, a coisa mais comum era um estado invadir o outro, uma família se degladiar com outra família nobre, né? Famílias nobres aí se degladiando pelo poder, por exemplo, em Florença, a gente tem os Médici com outras famílias nobres tentando sempre ascender ao poder, tá? A ausência de unificação ali da Península Itálica e os constantes conflitos traz um certo desconforto, tá? E deixa essa Península Itálica exposta à ganância de outros grandes países como a Espanha e a França, que reivindicam territórios e assolam toda a Península Itálica sempre na ganância de tentar aí conquistar mais territórios. Muitos governos naquela época são formados a partir da tomada de poder por famílias nobres, como os Médici, foi o que eu acabei de dizer, né, pessoal? Essas famílias geralmente não eram eleitas para ficar no poder. Na verdade, venciam alguma batalha ou simplesmente destituíam o governante anterior. E Maquiavel, na sua juventude, ele viveu sob o esplendor da República Florentina, ali do estado de Florença, ou da República de Florença, quando a família Médici é que governava. E o governante da família Médici era Lourenço de Médici, Lourenço o Magnífico. Lourenço que ficou no poder por 23 anos e morreu em 1492. Com a morte de Lourenço de Médici, o Magnífico, os seus sucessores eles não conseguem se manter no poder. E quem ascende ao poder é o frade dominicano Girolamo Savonarola. O Savonarola, que era um frei. E Savonarola também não continua no poder. Por quê? Ele é deposto porque após assumir o poder em Florença, ele quer instituir uma teocracia. Ele quer voltar os ideais ali de uma teocracia, mais ou menos como acontecia na Idade Média. Imagina só, Florença vivendo o esplendor do Renascimento e o novo governante, um frade dominicano, querendo voltar atrás e acabar aí com o Renascimento, né? Claro que isso só podia dar errado. Bom, claro que após Savonarola ser deposto, eis que vem, ascende ao governo outros líderes, né, outros governantes, dentre eles Piero Soderini. Piero Soderini, que era amigo de Maquiavel e do pai de Maquiavel, e nomeia Maquiavel aos 29 anos, tá? Maquiavel tinha apenas 29 anos de idade, ao cargo na segunda chancelaria da República de Florença. Aos 29 anos, hein? Maquiavel, ele ocupa que aí um dos 3 ou 4 órgãos de maior expressividade lá na República de Florença, né? Por volta de aí no século XVI, né? Bom, na segunda chancelaria, Maquiavel desempenha inúmeras missões diplomáticas, ele é um diplomata, né? Ele acaba também virando diplomata, na França, na Alemanha e alguns outros estados diversos aliados a Florença.
além de ter oportunidade de entrar, né? O que ele teve oportunidade? De entrar em contato com diversos reis, papas, nobres, inclusive César Borgia, que era um príncipe que estava empenhado na ampliação dos estados papais. Tá? Nós temos ali na Península Itálica vários estados, entre eles os estados papais. Vocês acompanham aí no material escrito de vocês, que tem um mapinha ali da Península Itálica. Só que Soderini, aquele que nomeou Maquiavel para a segunda chancelaria de Florença, ele é deposto, ou seja, ele é tirado do cargo. E a família Médici volta para o poder lá em Florença, com a ajuda agora da Espanha. Olha só, França e Espanha, sempre uma ajudando em conflito com a outra para ajudar no conflito de outros estados ali, né? Então, dessa vez foi a Espanha que ajudou a destituir o Soderini, e como Maquiavel fazia parte do governo de Soderini, claro que ele foi demitido, e logo depois ele foi acusado de ser um dos responsáveis aí, de agitar a política contra os médicos e de colaborar com o governo anterior, né, pessoal? Para piorar, né, o Maquiavel ele é preso sob acusação de conspirar contra a família Médici. Né? Ele é preso, ele é torturado e ele é exilado de Florença, tá? Bom, como ele é um homem de sorte também, o que acontece? O Papa Júlio II morre em 513, né? E com a eleição de um dos membros da família Médici para o papado, né? Que esse Papa Leão X, que era um membro da família Médici, todos os suspeitos de conspiração foram anistiados, né? Como uma forma de comemoração à ascensão desse novo Papa aí, mais um reinado aí para a família Médici, né, pessoal? E então Maquiavel é liberado da prisão depois de 22 dias. Bom, mesmo libertado, ele segue para uma propriedade distante de Florença, da República de Florença, claro, porque os Médicis não queriam ele por perto. Então foi mantido aí, meio que mantido o exílio dele, principalmente longe da política ali de Florença, tá? E é interessante que vocês saibam que Maquiavel ele exerceu a função na segunda chancelaria e as funções políticas ali em Florença durante 14 anos, tá? E foi durante o ostracismo. O que é ostracismo, pessoal? Esse distanciamento aí da vida pública, né? Que Maquiavel ele escreveu as suas maiores obras, O Príncipe e os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, tá? Uma primeira leitura apressada dessa primeira obra, O Príncipe, daria a visão de que Maquiavel ele defende o absolutismo, de que ele é alguém que defende a tirania. Só que, na verdade, pessoal, não é bem assim não, tá? Maquiavel, ele era um republicano, ele adorava a Península Itálica, ele adorava a Florença. E o que ele queria, na verdade, era que todos esses conflitos existentes ali na Península Itálica, elas cessassem, para que a Península Itálica voltasse a um esplendor. Digamos, um esplendor semelhante ao que foi o Império Romano. Claro que não nos mesmos moldes do Império Romano, mas ele gostaria que todos esses estados, todos esses órgãos autônomos, né, esses governos autônomos, eles se juntassem, não se degladiassem, porque eles já eram fortes economicamente. Mas eles precisavam se unir politicamente para tornar a Península Itálica forte, tá? E só que como Maquiavel ele estava fora do governo, ele escreve o livro O Príncipe e ele escreve dedicado a Lourenço de Médici. Lourenço de Médici II aí, vamos dizer, né, que era Lourenço de Piero de Médici. Esse Lourenço não é o mesmo Lourenço Magnífico, ele é o neto desse primeiro Lourenço Magnífico. E o que ele faz? Ele escreve nessa obra a forma que um governante, um príncipe, ele deve adquirir o poder e ele deve se manter no poder, tá? Então, essa forma de pensar de como um governante, de como um príncipe deveria se manter no poder, é que faz, né, o pensamento de Maquiavel tão expressivo, tá? Até hoje. E o que Maquiavel pensa? Pessoal, interessante também que vocês saibam que Maquiavel
ele estava tentando voltar para o poder, né? Claro que ele foi demitido, ele foi exilado, ele foi preso, ele foi torturado, mas a única coisa que ele sabia fazer era política, a única coisa que ele sabia trabalhar era com política. Então, ele escreve esse livro dedicado a Lourenço, e o livro foi para Lourenço. O livro não foi um livro assim voltado para algo mais universal, o ideal de governante. Não era isso que Maquiavel estava querendo dizer. Maquiavel queria trazer nesse livro as práticas de governantes e príncipes e reis anteriores, quais foram os atos concretos desses governantes que deram certo, e dedicar a Lourenço de Médici para que Lourenço ele tivesse como se fosse um manual prático de como se manter no poder, tá? Então, o que na verdade esse livro representava? Claro que uma forma prática de Lourenço de Médici manter no poder, mas uma forma também ali de bajular os Médici para que ele pudesse voltar aí para o poder, né? E nessa obra, Maquiavel ele escreve sobre a verdade efetiva da ação do governante, ou seja, ele trata do ser e não do dever ser, como faziam os gregos antigos. Ele não buscava explicar conceitos universais, tá? Ele buscava explicar o que realmente acontecia, tá? E a forma como ele explica, né, a forma de se fazer política, marca profundamente exatamente porque é visto até como uma forma pejorativa, né? Hoje a palavra maquiavélico é visto como algo ruim, algo pejorativo exatamente pela forma como Maquiavel descreve como o governo deve ser, tá? Bom, e como Maquiavel chegou a essa obra? Como ele trouxe aí os aspectos de governantes anteriores para levar para Lourenço de Médici a forma que ele deveria agir? Bom, o que Maquiavel fez? Ele fez um estudo sobre a natureza humana, chegando à conclusão de que o homem não é tão confiável assim, e que só saber, né, o homem só quer saber dos seus próprios interesses, e por esse motivo o Maquiavel ele discorda muito dos antigos gregos, em especial de Aristóteles, em relação à existência de um bem comum e coletivo. Claro que Maquiavel quer o bem coletivo da Península Itálica, ele quer a paz social, o esplendor. Mas ele pensa que primeiro tem que ser descartado esse bem comum para que se chegue aí ao esplendor, para que se chegue ao bem comum. Maquiavel acreditava que a natureza do homem só podia levar à anarquia. E a natureza do homem era totalmente contra o bem comum, porque o homem era egoísta, o homem só pensava em si. E por isso era necessário um príncipe, um governante de pulso firme para que colocasse paz social ao caos, tá? O maior ideal de Maquiavel era a unificação da Península Itálica. Então, para que a Península Itálica ela voltasse a seu esplendor, só um príncipe forte e com coragem de fazer o que era preciso e não o que o povo gostaria que fosse feito, tá? Então Maquiavel ele vê muito pelo lado de que o governante precisa ser feito o que for preciso para trazer a paz social, para acabar com o caos, para trazer a ordem à Península Itálica, para trazer a ordem a Florença, tá? E na obra, Maquiavel aponta que se o príncipe, que se o governante necessita pôr ordem ao caos ali de Florença e da Península Itálica, ele não pode governar com princípios morais. Ele tem que se despir de toda a moral, inclusive a moral cristã, sob pena de não conseguir esse objetivo, tá? Eu cito um exemplo, né, que Maquiavel, ele cita, né, eu cito esse exemplo. Como seria isso? Um governante ele poderia fazer uma promessa para todos os seus súditos, para todos os seus governados ali. E voltar atrás dessa promessa para atingir uma finalidade que realmente fosse bom para o governo, fosse bom para a República de Florença, para a Península Itálica, não havia nenhuma moralidade nisso, em voltar atrás. O governante ele poderia sim fazer o que fosse preciso, inclusive não cumprir com a sua palavra, com a sua promessa, para trazer a ordem, tá? Para Maquiavel, os fins então justificam os meios.
sendo mais importante o resultado da ação do governante no sentido de conquistar o poder, de se manter nele e de manter a ordem do Estado, tá? Maquiavel separa totalmente a política das esferas religiosa e ética, tá? A política, então, passa a ser um ramo autônomo. Não vamos misturar fé cristã, ética cristã ou ética qual seja ela qual for, na política, porque o príncipe tem que fazer o que for necessário para manter a ordem. Além de agir, né? Além dessa forma de agir, Maquiavel afirma no Príncipe que o príncipe ele deve ter alguns requisitos, tá? O príncipe ele deve ter virtude e fortuna. E virtude não é aquela mesma virtude do grego antigo, né? O homem ideal, o homem universal. Não, ele está falando concretamente, tá? Virtude é, na verdade, uma sabedoria, uma inteligência prática, uma sagacidade para fazer aquilo certo, né? Aquilo que fosse necessário no momento certo. E fortuna tem a ver com sorte, com oportunidade, tá? O que tem a ver fortuna, essa virtude com a fortuna, tá? Esse virtude com a fortuna. Que o príncipe, o governante, ele deveria ter sabedoria, sagacidade para não cair no acaso, tá? Ele deve estar sempre preparado para que o governante, né, para que não perca as oportunidades, para que o acaso não lhe pegue de surpresa. Então, ter inteligência, né, ter essa virtude de quando for surpreendido por alguma circunstância que ele não seja frágil, que ele tenha inteligência para se desdobrar e resolver essa circunstância, tá? Principalmente as circunstâncias que não favorecem, tá? Então, o governante ele deve ser sagaz, ele deve ter a virtude, a inteligência de não ser pego de surpresa naquilo que o desfavorece, aquilo que desfavorece o governo, tá bom? Em relação à forma de governar, Maquiavel afirma que o príncipe ele deve ser respeitado pelo temor e não pelo amor. É muito mais vantajoso que o governante ele seja temido e que ele não seja, né, que ele seja respeitado pelo temor e não pelo amor. Vamos dizer assim, quando a gente tem respeito de alguém que nos ama, uma hora essa pessoa, vamos falar do dia a dia, né? Você faz tudo de bom para aquela pessoa. E na primeira vez que você desagrada ela, já fala, nossa, você me desagradou, você não fez o que eu queria, enfim. Com medo, com temor, o governante ele não tem essa possibilidade. Todo mundo teme o governante e pronto, acabou. Então, para Maquiavel, é muito interessante que o governante ele seja respeitado pelo temor e não pelo amor, tá? E pessoal, só que Maquiavel ele defendia que essa forma totalitária, absolutista e de governo, ela só era viável por um tempo, para colocar a ordem ao caos. Porque o que Maquiavel pensa é que após colocado ordem ao caos, sobre todas as formas necessárias que o príncipe, que o governante tenha usado, seja ela qual for, os fins justificam os meios. Seja qual for a forma, colocada ordem ao caos, tem que ser instaurada uma república, tá? Isso está no livro Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, onde que ele explica que é muito importante que haja uma república, que haja, né, uma forma de participação popular. Então, na verdade, sim, apesar de aparentar que ele defende um absolutismo, o que Maquiavel prega, na verdade, é que o príncipe, né, que para unificar, para colocar ordem ao caos, tem que fazer o que for necessário, não importa qual o meio, né, desde que alcance a paz social e depois se instaure a república, tá? Então, esse é o ideal de Maquiavel, tá? Pessoal, se vocês forem analisarem, a gente tem na contemporaneidade aí muitos desses aspectos da política de Maquiavel. Eu vou fazer um paralelo aqui, um tanto quanto até assim, distante, mas se vocês analisarem o nazismo, o que Hitler fez? A Alemanha ela vinha de uma primeira guerra, uma guerra que colocou a Alemanha numa situação econômica fragilizada, né?
E o Hitler, ele surge como um salvador da pátria. Os alemães bateram palmas para Hitler. E Hitler, realmente, ele foi adorado durante um período, porque ele conseguiu trazer para a Alemanha um levantar aí desse enfraquecimento pós-Primeira Guerra Mundial. Só que ele usou de algumas estratégias que nós, claro, a gente viu os terrores causados pelo nazismo, né? Prendeu judeus, matou, assassinou milhares, milhões de pessoas aí, né? Com a finalidade de se manter no poder. Então nós temos, e claro que eu não estou afirmando aqui que Hitler pegou o livro O Príncipe, leu e aplicou na prática, claro que não. Mas a gente vê que na política, né, e não deixa de ser uma política, o nazismo foi uma política horrenda, horrível, mas foi uma política que o Hitler ele aplicava esses meios para chegar a um fim. Ele tentando trazer um esplendor ali da Alemanha, em face ao fracasso na Primeira Guerra Mundial, ele acaba invadindo territórios, assassinando pessoas para tentar se manter no poder, para tentar aumentar o poder da Alemanha, tá? E aqui no Brasil também não é diferente. Quantas vezes a gente vê, né, muitas pessoas que falam, nossa, eu prefiro um político que rouba, mas faz. Ou seja, nós cidadãos estamos falando que esses fins, né, o fim de que haja um político que faça algo por nós, mesmo que ele roube, mesmo que ele furte aí os cofres públicos, está justificado. Não importa se ele está furtando, se ele está colocando dinheiro público no bolso. O importante é que ele faz algo para nós. Então, até nós temos um pouco desse pensar político aí de os fins justificam os meios. Claro que isso não é bom, não, tá? A gente tem que... Eu estou trazendo muito o pensar de Maquiavel, mas no sentido de que a gente reflita sobre essa circunstância. Só que tem um ponto aqui de Maquiavel que é muito importante, que é o maior aí, o expoente do Renascimento em relação ao que Maquiavel pensou, que é o tema da virtude e da fortuna. Nós não podemos ser pegos de surpresas, gente. Nós não podemos ficarmos de joelhos ao acaso. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como estaremos aí daqui 10 anos, daqui 15 anos. Claro que é muito importante que vocês façam aí, que vocês analisem para o futuro e pensem que vocês querem para a vida de vocês para daqui 5, 10, 15 anos, como profissionais. Vocês são alunos, são cidadãos em formação, e essa forma de pensar de Maquiavel é muito aplicável na nossa vida. Como a gente vai estar daqui 10 anos? Como vai estar o nosso país daqui 10 anos? Será que nós vamos estar preparados para o que vier? Quem imaginaria há 10 anos que hoje estaríamos vivendo essa pandemia? Nós temos pessoas que estão preparadas, estão se cuidando, estão bem economicamente, e temos pessoas que infelizmente não estavam preparados para esse acaso aí, né, pessoal? Então, o que essa virtude e fortuna de Maquiavel nos ensina? Que a gente tem que estar sempre preparados, sempre fortificados para as adversidades que vêm pela frente. A gente tem que estar preparado para tudo. E para vocês eu falo de um aspecto mais profissional. Eu quero claro que vocês estão aí no 9º ano que vem vocês vão estar no ensino médio, e eu acho importante que vocês, a partir desse ano, a partir de agora, comecem a formalizar na cabeça de vocês que vocês precisam estar prontos para as adversidades da vida, principalmente de um aspecto profissional. Vocês têm que estar preparados para o mercado de trabalho, vocês têm que estar preparados para uma crise econômica que venha a acontecer aí no futuro. E isso vocês só conseguem se preparando através de uma segunda língua, através de uma profissão. Então vocês têm que aproveitar ao máximo o estudo, vocês têm que buscar conhecimento, vocês têm que buscar autonomia como cidadão para participar da vida pública, da vida em sociedade e conseguir se destacar, conseguir estar preparado para as adversidades da vida. É disso que se trata a escola. A escola não é só derramar conhecimento para vocês, não. É para que vocês pensem no futuro, tá? Para que vocês pensem que amanhã as adversidades podem nos pegar de calça curtas. Então, se hoje você fala o inglês, você
trabalha bem com computador, se você tem um diploma ou 2 diplomas, sei lá, você pode estar preparado para o mercado de trabalho e para as adversidades. Isso pode ser estendido para vários campos da nossa vida, né? Um dos maiores campos que a gente tem é a gente ter o controle emocional, tá? É uma das maiores competências que o mercado de trabalho vem cobrando da gente. Então, olha só como essa forma de pensar de Maquiavel para a política pode ser transportada para a nossa vida pessoal, tá? Então, a gente pode pensar de uma forma mais autônoma, a gente pode pensar de uma forma que pode nos ajudar na vida, né? Na vida aí no futuro. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente volta a se falar na próxima aula, tá? A gente vai continuar falando de humanismo renascentista, também com viés político. Vamos falar sobre outros pensadores aí e mais aí no final do ano a gente vai entrar na filosofia contemporânea, mas por enquanto a gente vai continuar falando desse tema. Um forte abraço e a gente volta a se falar na próxima aula. Não esqueçam de responder os materiais, tá? De fazer as atividades, tá lá no final do material. Tirar foto das perguntas respondidas e enviarem para o meu WhatsApp privado. Valeu, pessoal. Um forte abraço.